Queridos, até este momento, nós estivemos falando com o Senhor. Se falou com o Senhor durante todo este tempo. Agora chegou o momento do Senhor falar a nós. É um diálogo. Nós conversamos com o Senhor, apresentamos o nosso louvor ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, e agora chegou a vez dele falar. Então, num diálogo, duas pessoas falam, senão vira um monólogo. Você esteve glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, mas agora chegou a vez dele falar aos nossos corações. Eu quero desafiar você, porque abrir a Bíblia é um grande desafio, porque nem sempre nós encontramos, nem sempre nós lemos tudo quanto nós queremos ler e ouvir. Então é um grande desafio. E para tal eu quero desafiá-los a abrir a sua Bíblia, a sua mente e também o seu coração. Abra a sua Bíblia para a leitura da palavra. Abra a sua mente para o entendimento da palavra do Senhor, para você decodificar a mensagem que o Senhor quer enviar para você. E abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem a te dar nesta noite. Mais esta noite. Apocalipse capítulo de número 20. Está impresso. Vou passar aqui. Isto. Vamos ler aí do capítulo 20, do versículo 11 até o versículo de número 15. Eu estarei lendo o primeiro versículo de número 11, os irmãos, versículo de número 12, aí depois do versículo de número 13 estarei lendo, vamos assim até o 15º. Fala-nos assim a palavra do Altíssimo. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar sobre eles. Os irmãos, antes de continuarmos, fixe bem aqui, ó, os livros, ok? Versículo de número 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Os irmãos, e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem, nós iniciamos esse mês de julho falando a respeito do final dos tempos, que Jesus está próximo. Depois tivemos outra mensagem no domingo falando sobre a segunda volta do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Depois, no domingo subsequente, estivemos falando sobre o período da grande tribulação ou tribulação. E estive falando, pastor Robson esteve falando no domingo passado a respeito do milênio. E hoje estaremos falando a respeito do juízo final. Existem, na realidade, várias correntes, várias escolas que diz que trabalha a nível do Apocalipse, do livro da Revelação. Existem grupos que defendem a ideia do amilenismo. Existe um grupo que defende a ideia do milenismo. Existem grupos que defendem o grupo do pós-milenismo. E existe outro grupo que trabalha com pré-milenismo. Essa é a corrente, essa é a escola que a nossa igreja ela segue, do pré-milenismo. Eu não estou querendo dizer que é a única certa.
as outras também conseguem encontrar respaldos bíblicos para uma defesa. Não estou dizendo que a nossa é a única certa. Porém, uma coisa, nas 5 situações, nas 5 correntes, nós encontramos o seguinte, que nenhuma delas pode fugir da ressurreição, nenhuma delas podem fugir do arrebatamento, nenhuma delas podem fugir do período milenar, nenhuma delas podem fugir do juízo final. Não tem como fugir. Cada um pode defender a sua tese, fazer sua exegese, ser a sua ótica dentro do livro do Apocalipse, mas não tem como fugir destas áreas, destas doutrinas da ressurreição. Não temos como fugir da tribulação, não temos como fugir do milênio, do período do milênio, não temos como fugir também do juízo final. Não tem como fugir. Todos experimentaremos isto. Isto se o Senhor Jesus não voltar antes. Todos experimentaremos. E hoje, nós estaremos trabalhando, dando continuidade sobre o fim dos tempos. Nós vamos trabalhar sobre o juízo final. Juízo final. Já aconteceu da ressurreição, Jesus vindo. Aconteceu o período da tribulação. Aconteceu o período do milênio. E agora o juízo final. O que vai acontecer no juízo final? Quando nós olhamos ali para aqueles 2 símbolos na área do direito, nós começamos a entender que a balança ela indica equilíbrio e ponderação na hora de pesar lado a lado. Esse é o sentido da balança. Então, naquele grande dia, o Senhor vai observar quem é quem. Haverá a medida do peso. Quem é quem? Esse aqui tendeu mais para um lado. E esse aqui tendeu mais para um outro lado. Então o significado da balança é justamente este. Para ver essa situação de lado. Qual lado? Qual lado que as pessoas ficarão? Que os seres humanos... Obrigado. Que os seres humanos ficarão. E aí nós temos nós temos ali um outro que chamamos de ou martelo ou matelete, ou malhete, melhor dizendo, de malhete. Alguns chamam de martelo, outros chamam de malhete, que é do juiz. E isso significa, nós podemos observar que significa um sinal de alerta, respeito e ordem para o silêncio. Um sinal de respeito. Então esses 2 símbolos aqui, ok? Além de outras, nós temos ali, podemos observar a ideia do que vai acontecer no juízo final. Principalmente a nível da balança e do respeito também aqui. E este será o momento que o Senhor o grande juiz vai bater o martelo. Aliás, conta-se numa ilustração, que numa determinada cidade existia um homem que vivia na criminalidade. Muitas coisas erradas aquele homem fazia. Porém, ele tinha um amigo, essa ilustração é antiga, mas ele tinha um amigo que era advogado, e um bom advogado. Aquele advogado que dificilmente perde uma causa. E este homem tinha dinheiro. Esse homem que vivia nesta cidade tinha dinheiro, esse criminoso tinha dinheiro. E ele então cometia um ato criminoso e tão logo ele telefonava para o advogado, e o advogado vinha e o defendia e aquele homem era liberto. Hoje em dia não acontece isso não, né? Isso não acontece. Mas naqueles dias acontecia sempre. Ele cometia um ato, e tão logo ligava para o seu advogado, e o advogado ia lá e conseguia a liberação daquele homem. Mas só que esse criminoso, ele precisou fazer uma viagem, ficou 4 anos distante da sua cidade. E 4 anos distante da sua cidade, porém ele não mudou de vida. E quando ele retorna ainda com as mesmas atitudes. Mas só que ele procura pelo amigo dele que é advogado, mas não encontra o amigo dele.
e continua na criminalidade, ele foi pego pela polícia, então ele tinha o direito de constituir um advogado, buscar um advogado, então ele escolheu um advogado na cidade. E escolheu um advogado na cidade, bem, já que o meu amigo não está aqui, esse aqui eu libero uma verba para ele vai me defender muito bem e rapidamente estarei na rua. Só que, para surpresa dele, quando ele entra ali naquele tribunal, ele chega ali naquele local, que ele levanta os olhos, quem está assentado lá no lugar do juiz? O amigo dele. O amigo já não era mais advogado, era juiz. Ele, estou bem, dispensou até advogado, meu amigo agora é juiz, meu amigo agora é o juiz, nem preciso de advogado. E conversou com o advogado e falou assim, pergunta advogado, pergunta o juiz se eu posso falar com ele rapidamente. E o advogado então levantou, pediu licença ao magistrado e foi lá na frente e falou assim, olha, o meu cliente gostaria de conversar com o senhor. O senhor abre esse precedente? Pois não. E o rapaz levantou e foi lá na frente. E aí, como é que tá? Tudo bem? Rapaz, que legal, você agora é juiz. Olha, eu cometi uns delitos aí, mas agora eu sei que você sendo juiz, eu até dispensei o meu advogado. Não preciso mais do meu advogado, porque você agora é o juiz. Estou feito na situação. Aí aquele amigo dele fala assim, naquele tempo, eu era o teu advogado, e eu buscava dentro das leis uma brecha para poder libertar você, tirar você do cárcere, tirar você da prisão. Mas agora, na qualidade de juiz, estou aqui para julgar. E você vai para a cadeia. Você vai para a cadeia. Então isso, o Senhor Jesus, esse período todo que ele esteve na face da terra, os 3 anos do ministério dele, ele não esteve como juiz. E aí quando ele saiu, ele enviou o Paráclito, enviou o Espírito Santo de Deus, para trabalhar em nossos corações. Agora ele está no local, na qualidade de juiz. E vai ser difícil. E vai ser difícil quando chegarmos lá em cima, no dia que tivermos um encontro com ele, falarmos o seguinte, mas olha só, eu frequentava a igreja, eu gostava. No momento da equipe de louvor, eu estava lá em cima, olha, eu erguia um dos braços, eu cantava, eu sei vários cânticos espirituais. Mas o Senhor Jesus vai falar assim, isso de nada vai adiantar nesse momento, porque você não me reconheceu naqueles dias. Enquanto você teve tempo, você não reconheceu. E agora eu estou na qualidade de juiz. Então por isso que é de suma importância a cada um de nós analisarmos a nossa situação. Quando eu falo nossa situação, digo a respeito do mundo. E também, de repente, alguém dentre nós, alguém que está inserido aí no corpo de Cristo. É o momento para nós analisarmos. Ok, nós já lemos os versículos. Vamos lá para a definição de juízo final. Os irmãos podem me auxiliar na leitura? O termo refere-se é um tribunal preparado somente para os ímpios que nunca serviram a Cristo. Tanto é que eu coloquei aqui em negrito. Quando eu falo ímpios, quando vai colocar daqui a expressão, a palavra ímpios, são aquelas pessoas que não receberam a Jesus como Salvador. Porque para todos aqueles que receberam a Jesus como Salvador, a própria palavra nos diz que nenhuma condenação há. Não existe mais condenação para você. Nós seremos avaliados por tudo quanto nós fizemos. Aí onde entra a situação dos galardões que já foi dito aqui na igreja.
Mas nesse momento aqui, sob a definição do juízo final, é um tribunal preparado somente para os ímpios que nunca serviram a Jesus. Por isso que é muito importante você falar do amor de Cristo para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Falar para as pessoas que você ama. Porque naquele grande dia, não haverá... olha só, ajude o meu amigo. Olha, eu fui um amigo do Evangelho. As pessoas às vezes utilizam essa expressão, amigo do Evangelho. Eu sou um amigo do Evangelho. No céu não entra amigo do Evangelho. No céu entra somente os filhos de Deus. Somente os filhos de Deus. Amigos do Evangelho não entra. Colegas do Evangelho não entra. As pessoas podem ficar durante 3, 4 anos frequentando uma igreja, somente frequentando uma igreja, mas não tomar uma decisão. E nisso que não toma uma decisão, de repente Cristo volta, ou esta pessoa vem a óbito, e no dia do juízo, elas vão entrar, elas serão condenadas. Serão condenadas. Precisamos, com urgência, estar anunciando a volta do Senhor Jesus para aquelas pessoas que nós amamos. Mas já falei diversas vezes, pastor. Por muitas vezes eu fui ali até considerado uma pessoa chata de tanto falar do Evangelho para esta pessoa, mas continue falando. Continue falando. Nesse próximo slide, nos fala quando ocorrerá o juízo final. A ocorrência do juízo final será após Satanás e seus anjos serem lançados no lago de fogo e enxofre pelo Senhor. Na ocasião, será instaurado o juízo do grande trono branco, que será realizado, como citado anteriormente, somente para o julgamento dos seres ímpios que passaram pela terra. Todos, desde o início, desde lá do início, até o dia da volta do Senhor Jesus, e vier buscar a sua igreja, passar o período do milênio, todos serão julgados. Aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, aqueles ímpios, eles estarão passando por um momento terrível. De repente agora você fala assim, pastor, eu estou passando, ou nós estamos vivendo um momento de pandemia, já houve aí o H1N1, já houve a gripe suína, já houve várias situações, já houve a Primeira Guerra Mundial, já houve a Segunda Guerra Mundial, e já houve situações, eu estou experimentando um momento muito difícil, mas nada se compara o local, se você não aceitar ao Senhor Jesus, o local para onde essas pessoas irão. Nada se compara. Quando ocorrerá o juízo final? Nós já falamos. Aí, dentro desse próximo slide, quando terminarem os 1000 anos, os irmãos podem dar continuidade? Satanás... Quando fala sobre Gog e Magog, os irmãos encontrarão esse assunto bem claro em Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Em casa, depois estejam lendo com bastante calma, capítulo 38 e 39 de Ezequiel, porque os irmãos terão uma visão bem clara a respeito desta situação. Poderia até... trazer aos irmãos neste momento, assim, uma forma para que vocês pudessem entender o que Gog e o que é Magog. Mas o ideal é que vocês leiam capítulo 38 e capítulo 39, para ter uma ideia melhor de que situação é esta aqui. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto. Então, durante 1000 anos ele estará preso. Durante 1000 anos ele estará preso. Será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Aí neste outro slide, nos diz o seguinte, me ajudem aí na leitura. Pois Deus
A função primordial do Senhor Jesus aqui na face da terra não foi realizar milagres. A função primordial do Senhor Jesus na face da terra não foi realizar milagres. A função primordial das igrejas neste século 21 não é pedir ao Senhor milagres, que realize milagres em nossas vidas. Ele até realiza, mas esse não é o fator primordial, não é o fator mais importante. O Senhor Jesus veio com esta incumbência, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crer nele, quem crer no Senhor Jesus, ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, mas vem aqui em vermelho, como vocês podem observar, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ah, então, eu já estou condenado? Sim, você já está condenado. Você já está condenado, se não aceitar o Senhor Jesus. Você já está condenado. É por isso que você precisa constituir um bom advogado. E este advogado se chama Jesus. Por isso que o ser humano precisa constituir um bom advogado, para não ser condenado naquele dia, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Ou más. Queridos, quero reiterar minha palavra. Jesus veio ao mundo, não apenas para trazer milagres na vida das pessoas. Ele não veio ao mundo. Ele não deixou essa incumbência para as igrejas, para os pastores. Vocês vão ficar lá embaixo falando sobre milagres. Vocês ficarão lá embaixo falando sobre promessas. Mas, e quanto à sua volta? Quanto ao seu objetivo na face da terra? Não, fale somente sobre milagres e fale somente sobre promessas. E o que nós mais temos assistido hoje em dia são promessas e eu vou fazer milagre, vai realizar um milagre na sua vida, vai realizar um milagre na sua vida, vai realizar um milagre na sua vida. Ele pode realizar milagres, ele pode cumprir as promessas que ele tem para cada um de nós, com certeza. Mas o fator principal é este aqui. Pode realizar um milagre na vida de uma pessoa e a pessoa não ser salva. Milagre aconteceu, mas eu subirei, morrerei e subirei. E no juízo final, como vai ser? Como vai ser? De repente alguém orou, a mãe orou, o pai orou, oraram por demais. Pelo filho, ou a esposa orou pelo esposo, a esposa orou pela esposa, orou, e o milagre aconteceu. O milagre da cura pode acontecer. Mas agora que eu estou curado daquela enfermidade, agora que eu fui alcançado pela graça, pela bênção do Senhor, não pela graça, mas pela bênção do Senhor, para que eu preciso agora de Jesus? Não preciso. Preciso de Jesus. Eu estou bem. Eu estou bem. Esse texto está lá em João, registrado em João capítulo 3, versículo de 17 até o versículo de número 19. Ok. Nesse próximo slide nos fala, entenderam essa colocação que eu fiz agora, irmãos? De repente algum irmão pode até pensar assim, mas pastor, milagre existe. Eu sei que milagre existe. As promessas existem, eu sei que as promessas existem. Mas a função da igreja não é anunciar milagres. Essa não é a função da igreja. A função da igreja é anunciar a volta do Senhor Jesus e a necessidade de aceitar o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. Essa é a missão principal da igreja. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que a igreja tem que fazer. Não existe meio termo. Olha só, vamos trabalhar assim porque deste jeito nós vamos conseguir atrair um grupo maior de pessoas. De nada adianta, só repetindo uma frase que vocês já ouviram dezenas de vezes, de nada adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. De nada adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta de nada.
Por quê? Porque todos quanto começarem a trabalhar nessa direção, nessa escola do milagre e da promessa, todos os líderes um dia terão que pagar. Veremos mais adiante. Nós, pastores, nós líderes, pagaremos por isto, por enganar as pessoas. Por enganar as pessoas. Esquece esse negócio de salvação. Esquece esse negócio da salvação. Pense no milagre, pense no milagre. Pense no milagre. Eu determino agora que este milagre aconteça na sua vida. Eu determino agora. Mas e a salvação? Não, a salvação, depois nós vamos falar sobre isso. Depois nós falaremos sobre isso. Então a missão principal da igreja é anunciar o Evangelho. Por isso que o Senhor Jesus, antes de despedir definitivamente dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele falou assim, ide pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. A toda criatura. A toda criatura. Nesse slide que tem aí Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, quem poderia nos auxiliar? Aliás, a igreja pode nos auxiliar na leitura? Pois Deus... Interessante que uma determinada ocasião, Lúcifer, que era um anjo de luz, ele se levantou, se rebelou contra o Senhor. E geralmente, quem participa de uma rebelião, geralmente alguém que quer uma divisão, ele sempre busca alguém para ficar do lado dele. Ele nunca faz sozinho. Geralmente ele quer um parceiro. E nesta ocasião que Lúcifer se levantou, quis ser igual ao Altíssimo, ele trouxe uma turma com ele. E esta turma é justamente que Pedro está falando aqui no capítulo 2, versículo de número 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Os anjos que seguiram Satanás. Imagine, se Deus não poupou os anjos, vai poupar aquele que não aceitou o filho dele? Porque quando eu não aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou em desobediência ao Criador. Sou desobediente. Sou desobediente. Eu estou me rebelando contra Ele. Ele mandou o filho porque quis. Eu até gosto, até vou lá na igreja, mas esse negócio de que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, isso aí é conto da carochinha. Carochinha, depois eu vou pesquisar essa carochinha, tá, irmão? É do seu tempo, vou pesquisar depois sobre a carochinha. Eu não sei muito bem o que é conto da carochinha, não. Eu ouço muito falar sobre o conto da carochinha. De repente até a irmã deve lembrar, do seu tempo também. Mas, então, esse negócio de salvação, isso é conto da carochinha. Queridos, é a palavra de Deus. E é por isso que os louvores que são apresentados aqui em cima, aqui no altar, é por isso que as orações que são feitas aqui, neste altar, é por isso que as palavras que são proclamadas aqui, anunciadas aqui neste altar, têm um direcionamento à salvação. E todos quantos se afastaram do Evangelho, estão afastados do Evangelho, esta é a oportunidade que o Senhor está dando a estas pessoas para se reconciliarem com Ele. Não é se reconciliar com a igreja, é se reconciliar com o Senhor da igreja. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem preservados para o juízo. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11, nós já lemos. Depois vi um grande trono branco, e aquele que dele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Interessante que quando nós começamos a avançar, agora, a visão do trono branco. João, vamos lá, a igreja pode ler? João...
Trono significa o juízo perfeito de Deus. O grande significa o maior de todos, pois Deus é o maior. E o branco significa a clareza da ação de Deus. Então, a visão do trono branco. Aí nós temos uma imagem prefigurando uma situação, para que os irmãos tenham uma ideia. Não levem para casa esta, ou melhor, não filme mentalmente esta imagem, não guarde na sua mente esta imagem como vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas eu gostaria que vocês observassem a multidão que está aqui embaixo. A multidão que está aqui embaixo. E o grande trono. A multidão que está ali. Todos para serem julgados. Um por um. Não vai ser por lote. Primeiro vai ser esse lote daqui. Depois vai ser esse grupo daqui. Agora vai ser esse grupo daqui. Agora vai ser esse grupo daqui. Vou analisar, estarei julgando. No todo, não. Um por um. Cada uma daquelas pessoas ali. Pastor, como que vai acontecer? Quanto tempo vai demorar isso aí? Irmãos, não me perguntem. Porque eu não tenho uma resposta. Uma coisa eu tenho a certeza, que vai acontecer. Vai acontecer. Por isso que nós precisamos, por isso que você precisa. Pregue o evangelho para o teu filho. Não acostume o seu filho vir à igreja. Não acostume o seu filho vir à igreja. Não deixe ele crescer acostumado a vir à igreja. Mas anuncie sempre o evangelho, anuncie sempre a salvação. Você precisa de salvação. Você precisa de Jesus. Fale sempre para o seu filho. Fale sempre. Sempre. Senão esta criança, este junior, este adolescente, este jovem vai se acostumar na igreja, vai ser batizado na igreja e não vai ter a experiência da salvação. Olha o perigo. Olha o perigo. E a grande responsabilidade é de quem? É do pastor? A grande responsabilidade são dos diáconos? A grande responsabilidade do ministério de evangelismo? Não. A responsabilidade é de cada um de nós. É nossa responsabilidade. Não simplesmente acostume o seu filho a vir à igreja. Enquanto ele não entende, você traz ele contigo. Mas vai sempre falando um pouquinho do amor de Deus. Se a criança consegue sentir na vida intrauterina o que você fala, os teus sentimentos, a criança consegue entender e sentir quando é rejeitada ou não. Imagine você sempre falando, ela está com 6 meses, ela está com 8 meses, ela está com 1 ano, ele está com 1 ano e meio, 2 anos, você sempre falando de Jesus. Vai chegar um tempo que essa pessoa vai entender, essa criança vai entender, eu preciso de Jesus na minha vida. Nesse outro slide nos fala sobre a diferença de tamanho. A diferença de tamanho que já lemos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Não estarei relendo o versículo 11, mas nos diz desta forma, vamos lá? Todos, a Bíblia diz que isso. A Bíblia, perdoe reler, a Bíblia diz que os mortos, grandes e pequenos, estarão de pé diante do grande trono branco. A expressão grandes e pequenos, no contexto apocalíptico, não se refere à estatura dos indivíduos. Aquele ali, não menosprezando, ele, vamos pegar a nomenclatura de auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais. Aquele ali está lá no Supremo, Então, a ideia não é na altura da pessoa. A ideia está dos grandes e pequenos. É por isso que tudo quanto esses políticos estão fazendo, tudo quanto esse pessoal que
levanta e defende alguma tese para prejudicar a população, prejudicar o país, essas pessoas, se não pagarem aqui na face da terra, um dia estarão diante do Senhor e terão que prestar conta. Quer queira, quer não queira, acredite ou não, estarão diante do Senhor para prestar conta. Ah, porque fulano foi preso, não fez nada, mas foi preso. Quem determinou que ele fosse preso, injustamente vai pagar. De repente não paga aqui, mas vai pagar lá em cima, diante de Deus. Vai pagar diante de Deus. Então, quando vem na expressão grandes e pequenos, não quer dizer a nível de estatura. Não a nível de estatura. Mas independentemente do grau de instrução, independentemente do cargo que você ocupa, que as pessoas ocupam, elas terão que prestar contas ao Senhor. Elas serão julgadas pelo Senhor. Julgadas. Naquele dia não vai ser assim, ó. Eu estou com a minha toga, não entrei neste lugar assim porque eu tive grandes conhecimentos. Eu entrei porque prestei um concurso e através deste concurso eu cheguei lá, até porque isso não funciona, nós sabemos, porque é indicação. Mas chega lá com o peito estufado igual um pombo diante de Deus e fala assim, mas aquele negócio, sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Lá não vai ter esse negócio, vai ser, olha, eu mando te prender. Lá o Senhor que vai falar. Condenação eterna. O juiz aqui sou eu. O juiz aqui sou eu. Eu sou o juiz. Todas as pessoas, só relendo esse slide, a Bíblia diz que os mortos, grandes e pequenos, estarão de pé diante do grande trono branco. A expressão grandes e pequenos, no contexto apocalíptico, não se refere à estatura dos indivíduos, mas, antes, tem a ver com a importância, com a ocasião, com a posição, com o prestígio e com a influência que as pessoas alcançam durante suas vidas. Irmãos, não tem. Contra fato não existe argumento. Contra fatos não existe argumento. É isto que vai acontecer. De repente você que é uma pessoa simplória, perdoe a expressão, uma pessoa simplória, vai chegar lá no céu e o Senhor falou assim, ó, seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Desfrutai daquilo que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. E chega aquela pessoa que, não, porque e o Senhor olha para, não te conheço, eu não te conheço, não te conheço. Então, nós sabemos que, hoje em dia, sem querer entrar neste mérito, mas existe uma grande perseguição contra os cristãos. Você é um professor, você, de repente, é o diretor de uma escola, mas de repente você é um ministro da educação e é evangélico. A primeira coisa que vem, um pastor como ministro. Isso é uma perseguição. É uma perseguição. E essas pessoas hão de pagar por causa disto. Essas pessoas vão pagar por causa disto. E o que eu estou falando é uma realidade. Os irmãos têm acompanhado. Nesse outro slide, nos fala sobre a diferença dos livros. Lembra quando eu falei assim, olha, memorizem essa ideia aqui, os livros. Sobre os livros. Então, abertura dos livros. Me ajudem na leitura, tem que ser bem forte, para poder sair aqui no vídeo o áudio de vocês, ok? Sai aqui no vídeo, entenderam? Sai no vídeo o áudio o áudio de vocês, ok? Vamos lá bem forte. Abertura dos livros, vamos lá.
Ah, mas eu imaginei que existia apenas um livro. Só existia o livro da vida. Mas nós lemos lá em cima, no versículo de número 11. Nós lemos lá, os livros. Os livros. Então, esses livros aqui, você vai passar também por ele. Não, você não. As pessoas que não aceitaram ao Senhor Jesus, elas experimentarão essa situação aqui: livro da consciência, livro da natureza, livro da lei, livro do evangelho, livro da memória, livro das obras dos homens e o livro da vida. Deve-se ressaltar que a presença do livro da vida também servirá para provar que os condenados não possuem seus nomes escritos nele. Os condenados, deve-se ressaltar que a presença do livro da vida também servirá para provar que os condenados não possuem seus nomes escritos nele. Enquanto as pessoas não aceitarem a Jesus como o único suficiente Salvador, o nome não constará no livro da vida. Não constará no livro da vida. E que é o grande perigo. É o grande perigo. Levar o evangelho, perdoe a expressão chula, levar o evangelho com a barriga. Viver o evangelho levando com a barriga. Pensando que um dia aceitou a Jesus. Pensando que um dia aceitou a Jesus. Irmãos, isso é um grande perigo. Eu preciso parar e fazer uma análise. Eu preciso parar e repensar a respeito da minha vida espiritual. Será que eu sou uma pessoa salva ou não? Mas como que eu vou saber? É você tendo uma convicção que aceitou o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Você tendo essa convicção. Eu tenho convicção. Cristo vive, Cristo habita em mim. Eu aceitei o Filho de Deus como meu único e suficiente Salvador. Aí sim, você terá essa certeza e o teu nome estará escrito no livro da vida. Com certeza, o nome de pelo menos 98% das pessoas que aqui se encontram, o nome já está no livro da vida. 98%. Não vou chegar a 100% porque eu não conheço a todos. Mas eu estou colocando uma estimativa de 98%. Ah, mas eu não posso aceitar o Senhor Jesus porque eu fumo. Quantos aqui fumavam? Quantos aqui fumavam? Não vou pedir para erguer um dos braços, não. Quantos aqui bebiam? Não vou pedir para erguer um dos braços. Levantou o braço porque quis. Levantou o braço porque quis. Então vou levantar o meu também. Vou levantar o meu também. Quantos aqui, de repente, viveram juntos sem antes realizarem um matrimônio, sem antes casarem? O Senhor não está preocupado com isto. O Senhor está preocupado em você receber o Filho dele como seu único e suficiente Salvador. Uma vez que você recebe o Filho de Deus como único e suficiente Salvador, ele vai desenrolar toda esta situação na sua vida. E aí você vai ter sua vida legalizada diante do Senhor. Você vai parar de beber. Você vai parar de fumar. E não vai ser por imposição. Oh, irmão, você tem que parar de beber. Irmão, você tem que parar de fumar. Irmão, você tem que casar. Vai ser o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhando lentamente. Nesse outro slide, nos fala: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então nós temos diante de nós aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12, nós já lemos, fala a respeito que livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. A importância do teu nome está no livro da vida. Quando meus filhos eram ainda juniores, eu falava com a minha esposa: mais velho tem que ser batizado. Aí minha esposa falou assim:
Conversa com ele para ver se ele tem convicção de quem é Jesus, o que é a salvação. Eu ia conversar com o mais velho tinha uma certa dúvida. Aí minha esposa falou assim, vai batizar mesmo assim? Eu poderia batizar como pastor, eu poderia batizar. Minha esposa questionava, vai batizar mesmo assim? A respeito da salvação, não é conhecimento bíblico. Não é conhecer a Bíblia para depois ser batizado, é ter uma convicção de quem é Jesus e o que ele pode fazer por você. Esse é o grande fator, é o principal. Quando ele chegou no entendimento de quem era Cristo, o que Cristo poderia fazer na vida dele, fazer por ele, aí sim ele foi batizado. E o mais velho, o mais novo, foi batizado umas 4 vezes, porque às vezes enquanto eu estava pregando, e virava as costas, batizava, descia para pregar, escutava o barulho lá em cima. O mais novo mergulhava no batistério, mas sozinho. Mas, queridos, é o grande perigo de simplesmente querer dar um banho nas pessoas, tirar as impurezas da pessoa. Existe a necessidade, João Batista falou assim, ó, às margens do Rio Jordão, raça de víboras. Por quê? Aqueles fariseus queriam ser batizados, mas não demonstravam um arrependimento. Então é necessário que se apresente um arrependimento para ser batizado. Nesse outro slide, nos fala a morte sem o evangelho. Vamos lá, bem forte, para sair no vídeo, pelo menos a voz. E justo, perfeita justiça divina, perfeita justiça divina. Não haverá equívoco por parte de Deus. Peraí, eu esqueci. Ele era um bom, ele aceitou a Jesus e eu me equivoquei e ele foi condenado. Não haverá equívoco por parte do Senhor. Perfeita justiça divina. Nós vimos ali a balança. A perfeita justiça divina. Então isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso levar às pessoas, a morte sem o evangelho. Sem o evangelho. Todas as pessoas que morreram sem o evangelho, essas pessoas já estão condenadas. Porque elas não poderão sair de onde estão, ressuscitar, voltar, aceitar a Cristo e ser julgado novamente. A morte sem o Evangelho é um grande perigo. Por isso eu quero bater nessa tecla mais uma vez. Insista lá na sua casa, no seu setor de trabalho. Insista, fala com o seu filho. Mas eu já falei com ele, pastor. Esteja orando. Se ele não ouve você em casa, pelo menos vem para o culto das Déboras aqui na segunda-feira de cada mês e esteja intercedendo por ele ou por eles. Intercedendo, Senhor, salve o meu filho, Senhor. Senhor, faça com que meu filho abra o coração e entenda a necessidade da salvação. Una-se às irmãs que vêm para o culto das Déboras e ore pelo seu filho, ore pelo seu sobrinho, ore pelo seu neto, para que eles sejam alcançados pela salvação do Senhor Jesus, queridos. Neste outro slide nos fala, lá em Romanos capítulo 2, versículo 12 e 13, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são os justos aos olhos de Deus. Não são, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então eu tenho que obedecer às leis, que é os 10 mandamentos? Não, na Bíblia nós não temos apenas 10 mandamentos, nós temos 613 mandamentos, mas o Senhor Jesus resumiu em 2. Quais são os 2 que o Senhor Jesus resumiu dos 10?
Eu ouvi só 4 pessoas. Vamos lá, quais foram os dois mandamentos que o Senhor Jesus ele deixou para nós? Amarás. Então, quando aqui dentro de Romanos capítulo 2, versículo 12 e 13, nós temos essa ideia aqui, são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Avançando um pouco mais, eu quero dizer a vocês que é bom nós anunciarmos um evangelho de prosperidade, é bom. É bom. É bom, porque nós precisamos. Quantas pessoas, se eu pedisse que, a irmã até pediu que nós tivéssemos um momento de oração aqui, mas se pedisse que viessem à frente, os que têm alguém ou conhecem alguém que esteja enfermo e queira orar, uma oração por esta pessoa, eu creio que grande parte dos irmãos estariam aqui na frente. E aí eu poderia chamar os pastores aqui à frente, os 4 pastores, e começarmos a colocar a mão na cabeça de cada um e falar assim, ó, eu até pegar um copo com água, mas não vou pegar não. Olha, a partir de agora, você está liberto desta situação. Não depende de nós, pastores. Depende de Deus. Depende de Deus. Cabe a nós orarmos. Cabe a nós orarmos. Cabe a nós, pastores, cabe aos diáconos, cabe aos ministros, cabe a cada um membro de igreja estar orando, intercedendo por aquela pessoa. Mas não é a função principal nossa. Venha no próximo domingo, é o último domingo do mês, vai ser um culto da libertação. Vai ser o culto da libertação. Vai ser o pastor que vai te libertar? Não vai ser o pastor que vai te libertar. A partir de agora você está liberto e ainda utiliza o nome de Jesus. Ainda utiliza o nome de Jesus. E aí a grande preocupação, irmãos, é que nós, pastores, daremos conta disto. Quando falei aqui sobre grandes e pequenos, pastores darão conta disso que estão fazendo com as ovelhas do Senhor Jesus. Com as ovelhas do Senhor Jesus. Porque muitos se ufanam, muitos batem no peito e falam, porque as minhas ovelhas, eu não tenho ovelha aqui. Vocês são ovelhas do Senhor Jesus. E eu também sou ovelha do Senhor Jesus. Eu também sou ovelha dele. Então o que nós precisamos fazer é observar a minha vida. Não observar a vida da minha esposa, não observar a vida do meu filho no sentido de recriminar, mas no sentido de orientar. Nosso Deus não é Deus de confusão. Eu estou dentro do assunto ainda sobre o juízo final. Nosso Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Vai ficar difícil quando chegarmos diante do Senhor e o Senhor tem uma conversa de pé de orelha com cada um de nós que somos servos dele. E de repente o Senhor perguntar: seu filho, o que você fez? Naquelas atitudes do seu filho, qual a decisão que você tomou? O que você falou para ele? Olha, de maior, ele que tomou as decisões dele, eu não tenho culpa de nada não. Você tem responsabilidade sim. O Senhor Deus pode inquirir, pode cobrar isso de você. Você tem responsabilidade sim. Chega o casal, chegou lá em cima, apesar de que no céu não se casa nem se dá em casamento. Mas no dia do grande julgamento, sua família, sua esposa, seu esposo, aquele traste, aquela coisa, não, aquilo não é coisa. Eu coloquei para você ser um administrador da família. Coloquei você para ser um administrador da família. Ah, mas ela não falava comigo, eu também não falava com ele. Irmãos, explica isso lá em cima para Deus. De repente você pode explicar para o pastor, você pode explicar
querer se justificar para o pastor, querer se justificar para os amigos, mas não tem como se justificar diante de Deus. Diante de Deus. Nosso Deus não é Deus de confusão. E no dia do julgamento, nós teremos uma conversinha. Aliás, nós não, Deus terá uma conversinha com cada um de nós. Com cada um de nós. E vai querer saber qual foi o tratamento. Como era o tratamento dentro da sua casa? Como que você tratava os seus filhos? Como que você tratava a sua esposa? Como que você tratava o seu esposo? Se o esposo não é evangélico, ele pode fazer lá o que ele bem entender. Se a esposa não é evangélica, ela pode fazer o que ela bem entender. Mas numa casa onde os dois, quando casaram, a Bíblia diz que formou uma só carne, e viver como inimigos dentro de casa, no dia do julgamento isso vai ter um peso, irmão. No dia que estivermos diante do Senhor, terá um peso. Ou você crer nisto, ou então você joga a tua Bíblia fora. Joga a tua Bíblia fora, se você não crer nisto. Porque vai ter que prestar contas. Vimos nesta noite, teremos uma outra mensagem no próximo domingo, falando a respeito, dentro deste tema do juízo do fim dos tempos. E hoje trouxe para os irmãos, apresentei aos irmãos sobre o juízo final. O juízo final. Você está preparado? Uma pergunta, você está preparado para o juízo final? Se o Senhor, vamos supor que tivéssemos passado por todas essas etapas, e hoje fosse o dia do juízo final, você se sentiria apto a receber, seja bem-vindo, benditos do meu Pai? Ou seria uma pessoa condenada? Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus sabe e você sabe. E você sabe. Pelo fato de você estar constantemente visitando um açougue, não torna você um açougueiro. Pelo fato de você estar visitando uma padaria todos os dias, não te torna um padeiro. Pelo fato de você estar todos os domingos em uma igreja, não vai fazer que você seja um filho de Deus, a não ser que você tome uma decisão, a não ser que você entre no açougue e fale: me explica como é que corta aqui, que tipo de carne é essa aqui. Ou entre lá na padaria, quanto de fermento que eu tenho que colocar para poder fazer um pão. Me ensina aí, me ensina aí. A mesma coisa é dentro do reino de Deus, dentro da casa do Senhor. O fato de estar aqui dentro não quer dizer que você é uma pessoa salva. Tem que sair daqui, do coração. É o que eu falei, você abriu a mente, abriu a Bíblia, abriu a mente e abriu também o teu coração. Você está disposto a receber esta palavra? Tenha coragem de receber essa palavra? Ou vai ficar apenas na leitura da palavra? Eu li o texto bíblico, mas aqui dentro eu não me permiti trabalhar. E nem permiti que essa palavra descesse ao meu coração. É um desafio para você nesta noite. Convidar o ministério que venha aqui para frente, por gentileza. E enquanto isso estarei orando e pedindo que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que ele venha tocar no teu coração nesta noite. E que você esteja preparado para aquele grandioso dia. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, eu quero te suplicar por todos os ouvintes da tua palavra nesta noite, ó Senhor. Todos quantos se encontram aqui dentro, ó Senhor Deus. Não sei quem está afastado, não sei daqueles que ainda não tomaram uma decisão ao seu lado, ó Senhor, como o único suficiente Salvador. Mas eu te peço em nome e por amor de Cristo Jesus, que teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração destas pessoas. Ajude, ó Senhor. Facilite, ó Senhor Deus, esta aceitação
Que teu Espírito Santo possa convencer estas pessoas, ó Senhor Deus. Elas tanto precisam, ó Senhor Deus, desta salvação. E é em nome e por amor de Cristo Jesus que eu te agradeço e te imploro. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Agora cabe cada um de nós recebermos esta palavra do Senhor e assentar nos nossos corações. Nós estaremos ouvindo o ministério de louvor e em seguida, com uma oração silenciosa, pedindo escusas, pedindo desculpas aos irmãos por termos passado um pouco do horário. Mas após o cântico, eu estarei ali à porta para me despedir de você. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives traz, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus, amado da minha alma, amado, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que